Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$30, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo de frete. Como sócio do clube, você também estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago por livro é sempre bem menor que o encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Duda. Boa noite, Boa Mônica. noite. Boa noite, tudo. Estamos aqui nessa reta final de feriadão, né? E amanhã tem outro, né? Amanhã tem outro. É isso aí. Eu nunca vi um feriado tão comprido igual esse, né? Enorme, enorme. Pois é. Vamos cumprimentar o pessoal que está aqui nos bastidores. Miriam Becker, boa noite, Silvia Duque, boa noite a todos. Boa noite, Miriam, tudo bom? Nossa querida Rosana, boa noite a todos. Oi, Rosana, tudo bom, querida? Marta Maria também aqui conosco, boa noite a todos. Boa noite, que bom, né? Ter vocês aqui conosco, muito bom mesmo. Muito bem, gente. Então, olha só, eu não lembro quem foi que fez a ambientação na semana passada, se foi Duda ou se foi Ivone, né? Eu sempre faço pela ordem que eu estou vendo aqui na minha tela. Então, pela ordem da minha tela, faz a ambientação e Ivone, depois da prece, lê o evangelho para a gente. Né? Sem problema. Querida, por favor, a ambientação aí para a gente, tá bom? Do livro Fonte Viva, de Emmanuel, por Chico Xavier, pelos frutos. Item 7. Por seus frutos os conhecereis, Jesus. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim, também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente
A verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas, de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, pessoal, vamos agora fazer nossa prece, né? Nossa prece da abertura, para podermos iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta noite, para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na compreensão do que iremos estudar. Obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção dessa encarnação. Essa oportunidade bendita que o Pai nos oferece para que possamos corrigir os nossos erros do passado, nos reconciliar com os inimigos do passado e do presente, se estivermos, identificar os nossos erros, as nossas faltas, as nossas más tendências, os nossos vícios, e, uma vez identificados, buscar eliminá-los de nossas vidas para assim nos tornarmos pessoas melhores. E todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será estudado na noite de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, e em nome de toda a espiritualidade amiga que coordena os nossos estudos, damos como iniciado mais um estudo do EAD, livro 2, da noite de hoje. Que a paz do Senhor permaneça em nossos corações. Graças a Deus. Ivone, minha querida, por favor, leia para a gente um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Ok. Evangelho segundo o Espiritismo caiu no capítulo 6, o Cristo Consolador, item 8. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a imploram. Seu poder cobre toda a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um alívio que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores entender esta verdade? Ao invés de protestar contra as dores, os sofrimentos morais que aqui na terra são a vossa herança. Tomai por lema essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade do espírito e a resignação. O coração se tranquiliza e a alma se acalma, e não há mais desânimos, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecido se sente o espírito. Graças a Deus que assim seja. Graças a Deus, né? Muito bom, pessoal. Nós estamos, né, no livro 2, naturalmente, módulo 4, aprendendo com as curas de Jesus. E nós iniciamos, se eu não me engano, na semana passada, o roteiro 4, que é o Homem da Mão Mirrada, né? Então, tem muita coisa ainda para ver nesse roteiro 4. Eu pensei que ele estava acabando e está começando, né? Então, o roteiro 4 é a história do Homem da Mão Mirrada. E o objetivo, né, desse roteiro 4 é explicar a cura do homem que tinha a mão mirrada, de acordo com as ideias espíritas. E aí, passando lá para os subsídios, a gente já viu, né, o item 1, texto evangélico, e estamos agora no item 2, né, interpretação do texto evangélico. Nós pegamos aqui uns versículos, né, e ainda estamos observando esses primeiros versículos que são do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 7.
Nós, aqui no meu livro, é a página 222, né? E nós vamos começar hoje, onde diz assim: no caso de Jesus, as curas eram realizadas por ele, ok? A gente vai recomeçar daqui. Então, Duda, querida, por favor, pode iniciar a nossa leitura. No caso de Jesus, as curas eram realizadas por ele mesmo, sem intermediários, diferentemente do que acontece aos médios curadores. Agia por si mesmo em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer excepcionalmente os encarnados na medida de suas forças. As qualidades fluídicas do mestre lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. O texto evangélico, registrado por Lucas, informa que a cura aconteceu no sábado e que aconteceu também em outro sábado. Mostra que Jesus considerava absurda a tradição judaica de que o bem deveria ser realizado em dias específicos. Daí ter ele contrariado a norma e provocado reflexões e discussões. Jesus agiu assim como forma de provar que existia uma interpretação literal e equivocada a respeito desta determinação mosaica. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Êxodos, capítulo 20, versículos de 9 a 11. Pode ler mais um pouquinho, Duda. Pode. Jesus, como que fazia questão de operar suas curas em dia de sábado, para ter ensejo de protestar contra o rigorismo dos fariseus no tocante à guarda desse dia. Queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observância das práticas exteriores e das formalidades, que a piedade está nos sentimentos do coração. Justificava-se declarando: meu Pai não cessa de obrar até o presente, e eu obro incessantemente. Está em João, né? Acho que é João, capítulo 5, versículo 17. Quer dizer, Deus não interrompe suas obras, nem sua ação sobre as coisas da natureza em dia de sábado. Ok, gente. Isso aqui, esses 2 pedacinhos, né, estão no livro A Gênese, né? A Gênese de Allan Kardec, lá no capítulo, se eu não me engano, está aqui, capítulo 13. Tá? Capítulo 13, ou melhor, não, capítulo 15. Não, 15. Capítulo 15. Tá? 23. Exatamente. Então, é muito interessante. Quem não leu ainda a Gênese, né? A Gênese Gênese, ou o milagre e as predições de Jesus. Então, é muito interessante essas análises que são feitas a respeito dessas coisas que Jesus fazia, né? Desses ditos milagres. Então, é muito interessante, né? Eu recomendo a leitura, mas eu recomendo a leitura da edição do Centro Espírita Leon Denis, do CELD, porque ali é muito interessante a edição deles, porque além de ser a edição não adulterada, né, se eu não me engano, é da primeira ou da segunda edição, né, da Gênese, não é da quinta, porque a quinta foi adulterada. Então, a Gênese do CELD, eles fazem algumas atualizações como nota de rodapé, atualizações científicas, né? Algumas coisas que na época de Kardec não eram conhecidas, depois passaram a ser conhecidas. Então, essas mudanças encontradas pela ciência têm ali nas notinhas de rodapé, né? Como atualização científica. E também
o fato de que essa é a edição da Gênese, a tradução da edição que Kardec realmente escreveu. Então, é bem interessante a gente ler, estudar e tal. Aliás, a codificação a gente tem sempre que estar lendo, estudando, né? Mas vamos voltar aqui ao nosso ponto. Então, o que acontecia? Estamos falando das curas de Jesus. Então, ele diz, no caso de Jesus, né, as curas eram realizadas por ele mesmo, sem intermediário, né? Diferente do que acontece com os médios. Por quê? Os médios, a cura que os médios fazem, vamos pensar em Arigó. Arigó sozinho não fazia nada. Arigó era médium daquele Dr. Fritz, e ele era um médium, era um médico, né? Um médico espírita que tinha os conhecimentos da medicina da Terra e os conhecimentos muito aumentados com o conhecimento que ele adquiriu no plano espiritual. Então, ele conseguia fazer aquelas cirurgias, porque, na verdade, ele se utilizava do corpo do médium Arigó. Então, normalmente, o que a gente vê aí em termos de médium de cura não é efetivamente que a pessoa realmente tem aquela capacidade, mas ela está cedendo, digamos assim, seu corpo físico para que o espírito que tem aquela capacidade possa realizar a cura, né? Então, ele diz aqui, até no texto anterior, ele fala assim, o poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração terá ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, né? Então, seja homem ou encarnado. Algumas vezes a pessoa tem aquele magnetismo dela mesmo, né? E ela usa o próprio magnetismo para efetuar a cura. Aí vamos lembrar da questão que eu até comentei na época com vocês, da questão do sopro da mãe, soprando o machucadinho do filho, né? Então, aquele desejo da cura faz com que a coisa melhore. A Ivone até comentou a questão do sábio, né? Que pedia para a Ivone fazer... dar um passe nele. Uhum. Exatamente, uma coisa assim. Então, tudo é a questão do amor, né? Você deseja realmente a cura, deseja que a pessoa se melhore. Então, algumas pessoas conseguem ter esse magnetismo suficiente para efetuar esses trabalhos por elas mesmas. Grande parte é mediunicamente de espíritos que têm essa capacidade. Mas, no caso de Jesus, era Jesus mesmo, era Jesus. Né? Jesus tinha um conhecimento, Jesus tinha um magnetismo, ele que fazia tudo. Então, falando aqui, Jesus, as curas eram realizadas por ele mesmo, sem intermediários, né? Diferente do que acontece com alguns médicos curadores. Ele agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer excepcionalmente alguns encarnados na medida de suas forças, né? As qualidades fluídicas de Jesus, né, conferiam a ele uma imensa força magnética, né? Que era, obviamente, também fortalecida, secundada pelo desejo que ele tinha de fazer o bem. Então, a questão de Jesus era aquela mediunidade enorme, aquele magnetismo enorme, aquele desejo muito grande de fazer o bem. Lembrando que Jesus é o espírito mais evoluído que já esteve entre nós, né? Então, Jesus tinha capacidades que nós não temos, né? Capacidades que eu diria até hoje desconhecidas, porque a gente ainda não alcançou esse nível de entendimento para entender exatamente como Jesus fazia para manipular, por exemplo, o fio do cósmico universal, né? E fazer com que corpos já deteriorados, vamos dizer assim, não deteriorados, mas tipo os rancenianos, né? Que tinham perdido parte do corpo e tudo mais, que aquilo se refizesse. Porque as curas de Jesus eram aquelas curas perfeitas, né? Não era só parar a doença, não. Era parar a doença e reconstituir o que tinha sido perdido, né? Com a questão da doença. E aqui, no caso da mão mirrada, é a mesma coisa, né? O homem tinha uma mão atrofiada, né? Alguns casos, nós observamos que a pessoa, né, tem, por nascimento, algum problema, alguma falha, então aquele membro não se desenvolve. No caso, esse homem tinha a mão atrofiada, devia ser menor que a outra, né? A mão dele normal devia ser grande, tal, a outra talvez fosse pequena, como chama a mão mirrada, fosse menorzinha, porque era atrofiada,
E Jesus, naturalmente, fez que as mãos ficassem iguais. Né? Então, isso aí é uma coisa excepcional, né? Para o nosso entendimento de hoje. Né? Mas Jesus sabia como manipular os fluidos, o fluido cósmico universal, que é a matéria-prima de tudo que existe, e fazer com que a mão dele ficasse bem, né? Ficasse perfeita. E aí ele continua. O texto evangélico registrado por Lucas informa que a cura aconteceu no sábado. Isso é um ponto muito interessante, né? Muito interessante. Por quê? Porque os judeus tinham aquela mania, né, de tudo levar ao pé da letra e se preocupar muito mais com os rituais, né, com aqueles cultos exteriores do que com a essência da coisa, né? O que é mais importante? Você ficar parado sem fazer nada, porque hoje é sábado, ou você efetuar uma cura e tirar alguém do sofrimento? Né? Então, Jesus questionava muito isso. Por quê? Por que é que nós temos essa questão de guardar o sábado? Porque antes disso, antes dos 10 mandamentos de Moisés, o que acontecia? As pessoas não tinham direito de descansar. Então, nem pessoas, nem animais descansavam. Trabalhavam ininterruptamente. Então, você tinha um servo que não tinha descanso. Você tinha um animal também que trabalhava até morrer. Não tinha momento para descansar. Então, justamente objetivando ao menos um dia em que esses servos, esses escravos, pudessem descansar, que Deus instituiu o sábado como dia de descanso, para que essas pessoas fossem efetivamente beneficiadas. Então, não se podia fazer nada, né? Só louvar a Deus. Foi uma maneira daquele povo tão ignorante entender que todo mundo precisa descansar, né? Que ninguém tem energias eternas, todo mundo precisa descansar. Mas só se colocasse dessa forma, né? Dessa forma. E até hoje, nós vemos casos em que os judeus de pleno século XXI, se acontece alguma coisa no sábado, eles não fazem nada. Uma amiga minha, que é judia, ela disse que estava no jantar, sei lá o quê, na casa de parentes, e que aí era sábado, né? E aí alguém esbarrou no interruptor da sala e apagou a luz. E eles ficaram no escuro, porque simplesmente não podia acender a luz de volta, porque era sábado, né? Então são coisas assim, muito absurdas, né? Que não podia fazer nada, não pode carregar, de repente, você pega uma folha de papel, você não pode levar aquela folha daqui para ali, porque você está fazendo trabalho, não pode. Então, é o extremo, o exagero da coisa, né? Mas eu acho, Silvia, que são os ortodoxos, aqueles do chapéu, daquela barba que a gente vê na rua, com aquela roupa preta, esses são assim. Mas os judeus normais, eles não, eles trabalham sábado, você vê as lojas. Né? Eu não sei, porque sempre vamos ter aqueles mais radicais, né? E os mais flexíveis. Né? Essa minha amiga, ela inclusive é espírita, ela não é radical, mas ela estava, né, numa reunião familiar e ela conta que isso aconteceu, que eles ficaram lá no escuro porque ninguém acendeu a luz. Né? Caramba, então, assim, o pessoal trabalha. Adventista do sétimo dia é assim, a prima do meu marido, para ela ir no aniversário da mãe, do irmão, tem que pedir autorização ao pastor, porque sábado eles ficam rezando, não fazem nem comida. É muito interessante isso, né? Como é que a pessoa coloca uma orientação, né? Leva a um extremo. É a mesma coisa, não, se tua mão é motivo de escândalo, corta fora. Né? Imagina. Né? Imagina como é que a pessoa, né, levando ao pé da letra. E aí o que ele diz aqui, né? O texto evangélico registrado por Lucas informa que a cura acontece no sábado, né? Isso mostra que Jesus considerava absurda a tradição judaica de que o bem deveria ser realizado em dias específicos, né? Daí teria ele contrariado a norma e provocado reflexões e discussões. O bem você faz em qualquer hora. O bem é feito em qualquer momento. Você não vai deixar de fazer o bem porque é sábado. Isso é um absurdo. Jesus considerava isso um absurdo, né? E aí ele continua. Jesus agiu assim como forma de provar
que existia uma interpretação literal. Lembra que Jesus falou, a letra mata, o espírito é que vivifica. A letra mata no sentido de que quando você começa a interpretar as orientações ao pé da letra e não ver o espírito da coisa, né? O significado, aquela interpretação profunda daquela orientação, você realmente vai matar o sentido, matar a importância da coisa. Né? Então, a letra mata, o espírito, né? A essência é que nos transforma, né? Que nos faz melhores. Então, Jesus agiu assim como forma de provar que existia uma interpretação literal e equivocada a respeito dessa determinação mosaica. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal. Observa isso. Nem você, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal. Porque o servo e a serva não necessariamente eram judeus. Então, não precisavam, em tese, não precisariam guardar o sábado. Não eram judeus. E o animal, né? Mas você veja que aí engloba tudo justamente para estender uma proteção e oferecer descanso a todos, indistintamente. Porque se brincar, você diz, não, ele não é judeu, é um bicho, não precisa descansar. Né? Porque não tem que louvar a Deus, o bicho louva a Deus. Né? Mas aí coloca bem claro, nem teu servo, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro o quê? Os escravos que muitas vezes eram trazidos de países vencidos, né? E era estrangeiro. Ou seja, o teu estrangeiro também não, ele também vai descansar, né? Nem aquele estrangeiro que está dentro da tua casa, da tua porta. Ou seja, todas as pessoas precisam descansar, né? Precisam guardar o sábado para louvar a Deus. Todos os seres vivos, na verdade, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Isso é muito interessante como, né, no final das contas, o objetivo é muito maior. Né? É muito maior do que você ficar sem fazer nada, só louvando. Né? O objetivo está em oferecer aos animais, às pessoas, aos empregados, aos escravos, um dia, ao menos, de descanso. Esse que é o espírito da coisa. Né? Só que eles levavam ao pé da letra. Né? E ninguém pode fazer absolutamente nada. Né? Jesus, como fazia questão de operar as suas curas em dia de sábado, né? Para ter o ensejo de protestar contra o rigorismo dos fariseus, no tocante à guarda desse dia, Jesus queria mostrar que a verdadeira piedade não consistia na observância dessas práticas exteriores, né? Dessas formalidades, dessas regras que não levavam a nada. Né? A piedade estava em quê? Estava nos sentimentos, no coração. Então, é muito mais, você tem uma atitude de muito maior piedade em socorrer alguém que está em sofrimento no dia de sábado, do que em deixar a pessoa sofrendo lá, porque hoje eu não posso fazer nada porque é sábado. Então, onde é que está a sua piedade? Onde é que está a sua humanidade? Onde é que está o seu amor? Né? Deus ficaria mais satisfeito em ver que você não fez nada, deixou a pessoa lá sofrendo, porque era dia de sábado, ou porque você, não obstante ser sábado, você foi socorreu e ajudou ao seu irmão. É óbvio que Deus vai ficar muito mais satisfeito de você, né, e socorrer ao necessitado. E era o que Jesus fazia. Né? Justifica-se declarando, meu Pai não cessa de obrar até o presente e eu obro incessantemente. Ou seja, meu Pai trabalha sempre e eu também. Quer dizer, Deus não interrompe suas obras, nem sua ação sobre as coisas da natureza em dia de sábado. Ou seja, Deus trabalha sempre. Né? Ou seja, Deus só trabalha para o bem. Então, para praticar o bem, Deus está sempre pronto, está sempre trabalhando. E assim devemos ser nós. Independente do dia que seja, né, nós devemos efetivamente sempre fazer o bem. Não vamos deixar de fazer o bem, porque hoje não é o dia. Hoje não é dia de fazer o bem. Né? E
O judaísmo prescreve o sábado como um dia que você não faz nada, né? Que você supostamente deveria consagrar as orações. O cristianismo resolveu consagrar o domingo para o dia de repouso, aquela coisa toda, mas não tem esse rigor, né? Que o judaísmo aplicou e que alguns ainda seguem, ok? Ivone, vamos lá. A frase... Ok. Tá. A frase entrou na sinagoga e estava ensinando, e ali havia um homem que tinha a mão direita mirrada. Nos esclarece que, ao entrar na sinagoga naquele dia, como costumeiramente fazia, mostrou-nos Jesus que a pregação deveria ser ilustrada com um exemplo que demonstrasse de forma efetiva que o bem deve ser realizado continuamente em qualquer dia e hora. A sinagoga representava, pois, o local ideal onde se realizavam as reuniões comunais e onde se estudavam as escrituras e executavam as práticas religiosas. Fornecia o ambiente propício à implementação de valores espirituais imorredouros. O homem com a mão mirrada é o exemplo escolhido por Jesus para evidenciar a natureza atemporal da prática do bem. A deficiência física deveria provocar, nesse homem, sofrimentos, sobretudo por se tratar da mão direita, usualmente a mais utilizada no trabalho, já que a maioria dos seres humanos é destra. O texto evangélico não faz qualquer tipo de referência à profissão desse homem. Entretanto, o destaque dado à sua mão direita deve ter algum significado especial. Supomos que essa mão deveria ser de extrema necessidade para ele, para o exercício de suas atividades laboriais, da mesma forma que a voz ou a audição o são para outras pessoas. Ok, O versículo... Vamos ver aqui esse pedaço, olha só. Então ele diz... Entrou na sinagoga e estava ensinando, né? E havia ali um homem que tinha a mão direita. Observa que ele frisa com a mão, né? Ele diz que era a mão direita mirrada. Nos esclarece que ao entrar na sinagoga daquele dia, ele mostrou Jesus que a pregação com isso deveria ser ilustrada por um exemplo. Quando Jesus viu aquele homem com a mão mirrada, ele estava pregando. Ele estava pregando o quê? A prática do bem. E Jesus, sempre que ele pregava, ele exemplificava. Tudo ele sempre pegava de um exemplo, né? Ele pegava toda a oportunidade, ele aproveitava para ensinar. E ali ele observou que existia esse homem com a mão mirrada, né? E Jesus devia estar praticando o quê? O amar uns aos outros, né? Fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Sempre a prática do amor, né? Sempre a prática do bem. E aí, o que ele pega? Ele pega um homem que tinha a mão direita, especificamente, né? A mão direita, e, obviamente, se nós considerarmos a maioria destra, como ele coloca aqui. Então, quando ele coloca a mão direita, de repente, é aquela que você mais usa. Aquela que você mais usa, e você tem a maior necessidade de ter os movimentos. É na sua mão direita. E aí ele coloca, né? Que mostrou Jesus que a pregação deveria ser ilustrada com um exemplo que demonstrasse de forma efetiva que o bem deve ser realizado continuamente, em qualquer dia e hora, né? E aí a sinagoga era justamente o local ideal para ele poder ensinar, porque é um local onde se fala das questões religiosas e onde as pessoas vão efetivamente para aprender, né? E aí o homem com a mão mirrada, ele coloca aqui, é um exemplo escolhido por Jesus para quê? Para evidenciar a natureza atemporal da prática do bem, ou seja, o bem deve ser praticado sempre. O bem, ele não tem hora para ser praticado, é o tempo todo. O tempo todo você tem que praticar o bem, você não tem que escolher. Eu só pratico o bem de segunda a sexta. Sábado não pratico o bem porque não posso fazer nada. Não é assim, né? Então ele vai colocando. E ele fala da mão direita porque é a mão que a maioria das pessoas usa, né? Para fazer todas as coisas. A maioria é destra, são poucos que são canhotos, aquela coisa toda. O texto evangélico não faz qualquer tipo de referência à profissão do homem, né? Entretanto, destaca a questão da mão direita, né?
que deve ser algo, deve ter algum significado especial, porque todo mundo considera a mão direita aquela que você mais utiliza, né? Então, era muito importante observar isso. Quando ele chama a atenção, Jesus estava na sinagoga ensinando, havia um homem com um problema, né, justamente na mão direita, na mão que todo mundo usa mais, e Jesus, então, pega aquele homem como exemplo de prática do bem de maneira indistinta, sem considerar o dia, nem a hora, nem o local, nem o momento. A prática do bem, ela deve ser feita sempre que nós tivermos a oportunidade de fazer. Não devemos perder a oportunidade de praticar o bem, né? Eu não vou praticar o bem, não, porque eu deixar aquele cara caído ali todo arrebentado, porque eu estou arrumado, que eu vou para uma festa agora, se eu for ajudar ele, eu vou sujar a minha roupa, né? É mais ou menos por aí, né? Se a necessidade se apresenta diante de nós, nós temos que fazer, né? Nós não vamos escolher o momento adequado para fazer o bem. A prática do bem é feita em todas as situações em que ela se apresentar necessária. É assim que tem que ser, ok? Eu não sei se vocês estão... Não sei quem está com problema na internet. A minha internet aqui está boa. Como é que vocês estão me recebendo? Estão me recebendo bem? Acho que tudo está congelado. A voz está ótima, mas a tua visão está congelada. Ah, é? Engraçado. A tua voz está sendo tranquila, mas a tua foto está muito lentamente aparecendo, assim. Engraçado, né? A minha internet aqui parece normal, né? Eu vejo vocês da forma como você está falando. Eu ouço bem, né? A Duda está totalmente congelada. Mas eu vejo quando mexe assim, eu ouço Pois você. é. Agora a Duda mexeu um pouquinho. A Lúcia mexeu, pois é. Um pouquinho, assim, coisa tá Você tem horas que você congela e, para mim, eu congelo. Eu não sei quem é que está congelando. Pois é, para mim aqui a minha internet está normal, né? Está normal, não sei. A minha não sei. Mas vamos lá. Aqui a Rosana está dizendo que está ouvindo bem. Então, ótimo. Então, vamos prosseguir, né? Então, vamos lá. Agora, o versículo 7, né, Duda? Vai nesse pedacinho aí. Vamos lá. O versículo 7 do registro de Lucas informa que os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Sabemos que os escribas e os fariseus eram conhecedores da lei mosaica. Entretanto, por se encontrarem excessivamente presos às práticas ritualísticas do culto, não se revelavam muito sensíveis ao sofrimento do próximo. Por esse motivo, preferiram desconsiderar a dor do irmão para vigiar e acusar Jesus, caso o Senhor violasse a tradição não imposta pela legislação mosaica. Olha só, esse texto aqui é interessante a gente observar, tá? Por quê? Lucas está dizendo o seguinte: os escribas e fariseus, que eram aquelas pessoas do templo, né? Como eu já falei para vocês, que no templo, esses escribas, fariseus, saduceus, partageiros, é como se fossem partidos políticos dentro do templo, né? Então, nós tínhamos lá os escribas e os fariseus, que ficavam só prestando atenção no que Jesus está fazendo, para ver se ele ia fazer alguma coisa diferente do que estava previsto na lei mosaica. Naqueles rituais todos, naqueles cultos exteriores todos que eles haviam inventado e que as pessoas eram obrigadas a seguir. Porque eles queriam pegar Jesus em qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, é óbvio que no momento, né, em que Jesus faz uma cura no dia de sábado, é tudo que eles queriam. Né? É tudo que eles queriam. Motivo para censurar Jesus. Então, Jesus estava lá na sinagoga, pregando, e eles prestando atenção em tudo que Jesus estava fazendo, né? Para ver se eles podiam pegar Jesus em qualquer coisa, para poder acusar ele. Entretanto, o que acontecia com eles? Eles estavam excessivamente, os escribas e fariseus, excessivamente focados nos rituais, né? Nos rituais, aqueles dogmas todos que eles haviam desenvolvido, e, com isso, eles acabavam negligenciando justamente a religiosidade, a prática do bem, o ensinamento do amor,
né? Então, por esse motivo, eles preferiam, né, desconsiderar a dor do homem, de ter aquela mão problemática, deixar que o homem se virasse para lá com o problema dele, mas condenar qualquer um que quisesse fazer alguma coisa para ajudar aquele homem, no caso de Jesus, né? Então, eles preferiam desconsiderar a dor para vigiar e acusar Jesus de estar fazendo alguma coisa num dia de sábado, quando não se podia fazer nada, né? Porque Jesus estaria violando a tradição e os preceitos judaicos, os preceitos da lei mosaica, que dizia que o sábado deveria ser guardado. Você observa a pequenez da coisa? A pequenez é você dar importância demasiada ao que não tem importância e desconsiderar o que realmente é importante, né? Porque, claramente, o que é mais importante? Ficar naquela de não fazer nada no sábado, ficar no ócio total, ou ajudar uma pessoa necessitada, né? É óbvio que temos que ajudar, né? Ivone, vai daí. Ok. Não sabiam eles que o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Marcos, capítulo 2, versículo 28. Segundo palavras textuais do próprio Cristo, ditas em outras oportunidades, mais reveladora de que ele, sendo a expressão máxima do amor manifestado no nosso orbe, opera além das contingências humanas e acima do jugo austero e fechado dos dispositivos legais. Os escribas eram considerados no mundo antigo como seres eminentes pelo fato de saberem ler, escrever, lavrar documentos legais. Alguns atuando no Palácio Real como ministro de Finanças ou secretário de Estado. Durante a subjugação babilônica, eles se tornaram responsáveis pela preservação e interpretação das escrituras. Mais tarde, os escribas foram também chamados de sábios e descritos como os que possuíam conhecimento especial da lei. São descritos no Novo Testamento como doutores da lei e juízes que discutiam matérias legais com Jesus. Os escribas foram muitas vezes associados a fariseus, mas não eram idênticos. Os escribas eram provavelmente conselheiros jurídicos empregados pelos fariseus. Ok. Ligados. Assim, bate esse pedacinho, Ivone, lê isso aí. Ligados Tá ao bom. Sinédrio. Ligados ao Sinédrio, por força de trabalho que exercia, não criavam lei, mas tinham as obrigações de interpretá-las, defendê-las e executá-las. Entretanto, por serem muito apegados à interpretação literal, transformaram-se em pessoas intolerantes, legalistas, reacionários, em permanente confronto com os ensinos e as ações do Cristo. Ok, então vamos parar por aqui, né? Porque Tá a gente está falando aqui dos escribas e fariseus, dois grupos diferenciados. Um era o grupo dos escribas, o outro era o grupo dos fariseus. E aí ele começa, né, a explicar, né, o que eram, né, o que fazia, afinal de contas, os escribas. Aí ele diz aqui, o versículo 7 do registro de Lucas, ele fala que os escribas e fariseus, né, estavam sempre procurando alguma coisa que Jesus fizesse para dizer que ele estava violando a lei, né? Então, eles estavam super presos a esses rituais, essa coisa toda, e não entendiam que era muito mais importante a prática do bem do que seguir a esses rituais. Não sabiam eles que o Filho do Homem, isso aí é uma citação que está em Marcos, capítulo 2, versículo 28, que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ou seja, Deus é Senhor do sábado e não o sábado que manda em Deus, né? Exatamente isso. Então, o Filho do Homem é Senhor de tudo, até mesmo do sábado, e não tem que se submeter a essas leis, a esses rituais do sábado, né? Esse é um ponto. Segundo palavras textuais do próprio Cristo, ditas em outra oportunidade, mas reveladoras de que ele, Jesus, sendo a expressão máxima do amor manifestada no nosso orbe, né, no nosso planeta, ele opera muito além das contingências humanas e acima do jugo austero dos dispositivos legais dos homens. Ou seja, Jesus está acima de tudo.
Jesus está acima de qualquer dispositivo legal das leis de Moisés. Moisés dizia, não é para fazer nada no sábado, vamos orar no sábado apenas. E aí eles entenderam que não podia fazer absolutamente nada. Jesus está acima disso. Jesus tem um entendimento maior do que esse entendimento das leis de Moisés. Jesus está muito acima de Moisés, né? Então, ele não fazia, não se submetia a esse tipo de coisa. E agora vamos começar a analisar quem eram os escribas, né? Quem eram essas pessoas chamadas escribas, o que eles faziam, né? Então, os escribas eram considerados, no mundo antigo, como pessoas importantes, né? Eminentes, né? Pelo fato de que eles sabiam ler e escrever, né? A maioria era analfabeta. Então, quem sabia terra de céu, quem tem o olho rei, né? Então, a maioria era analfabeta. Quem sabia ler e escrever, né? Estava com tudo. Era assim, super. Não, ele sabe ler e escrever, né? Então, era super considerado o escriba por causa disso. Eles também escreviam, lavravam documentos. É meio que fosse uma espécie de escrivão, vamos dizer assim, né? Eles lavravam documentos legais. Alguns deles trabalhavam no palácio, né, como ministros, olha só, como ministro de finança ou secretário de Estado. Claro, né? Por quê? Porque era quem sabia escrever. Quem sabia ler e escrever. Então, era uma coisa muito diferenciada. E, naturalmente, essas pessoas deveriam ter os melhores cargos, os melhores trabalhos e deveriam, naturalmente, por isso mesmo, influenciar bastante os outros, influenciar o povo ignorante. Né? O que eles diziam, de uma certa forma, era lei. Né? A pessoa, não, ele sabe ler e escrever. É como você pegar um leigo e colocar um super cientista considerar, não, esse cara sabe tudo, esse cara é inteligente. Né? Até hoje você pega esse tipo de situação. Né? Durante a subjugação babilônica, quando os judeus eram escravos na Babilônia, né, os escribas se tornaram responsáveis pela preservação e interpretação das escrituras. Né? A história do povo judeu, as escrituras, toda aquela história, eles preservaram, né, porque naturalmente fizeram cópias, aquela coisa toda, e passaram essa instrução oralmente para o povo ignorante. Então, eles foram responsáveis pela preservação dessa cultura judaica. Né? Mais tarde, eles foram também chamados de sábios, descritos como os que possuem um conhecimento especial da lei. Gente, sabe coisa nenhuma, ele apenas sabia ler e escrever. Né? A sabedoria era numa outra situação. Não necessariamente eles eram sábios, eles apenas sabiam ler e escrever, o resto não sabia. Né? Então, você vê como as pessoas vão ampliando, né, a capacidade, né, digamos assim, as qualidades de um determinado grupo, simplesmente porque ele sabe um pouco mais que você. Né? Então, você pode imaginar uma situação dessa? Uma pessoa, né, que apenas soubesse ler e escrever, ele é um sábio. Né? Sabia-se lá que sábio, né? Que era ele. E aí continua. Eles são descritos também no Novo Testamento como doutores da lei e juízes que discutiam matérias legais com Jesus. Eles eram os únicos que sabiam ler as escrituras. Então, de repente, eles chegavam e falavam e conversavam. Mas lembra que Jesus, aos 12 anos de idade, estava no templo conversando com esses chamados doutores da lei e que eles ficaram impressionados com a sabedoria e o conhecimento de Jesus, uma criança de 12 anos? Né? Então, obviamente, quem tinha sabedoria era Jesus e não eles apenas sabiam ler e escrever. A sabedoria devia ser bem pequena. Né? Não estou dizendo que todos fossem assim, mas muitos deveriam ser só pessoas que sabiam ler e escrever. Sabedoria mesmo, não devia ter tanto assim, não. Né? Então, os escribas foram muitas vezes associados a fariseus também, porque escribas e fariseus eram aqueles grupos, como eu falei, né, de grupo político, né, muito ligados, mas eles não eram idênticos, tinha diferença. Os escribas eram provavelmente conselheiros jurídicos empregados pelos fariseus. Né? Então, o fariseu, de repente, como o escriba também sabia ler, você vai conversar com quem? Né? Com quem sabe ler também. Você mais ou menos vai analisar o que você acha aqui dessa interpretação, o que você pensa disso,
esse escrito aqui de Moisés, o que você acha que representa isso e tal? Tinha que discutir com quem sabia ler. Né? Então, eles ficavam meio que ali, né? Naquelas conferências, né? Conferências para chegar a uma conclusão e também aproveitando naturalmente isso para estabelecer mais e mais rituais exteriores, né? Para obrigar o povo ignorante a fazer mais e mais rituais. Sem contar que o povo tinha que obedecer, tinha que fazer aquilo. E quando não fazia, era multado, porque não fez determinado ritual. Era multado. E esse dinheiro ia para quem? Ia para o templo e para eles também, que estavam lá no templo. Né? Então, quanto mais multa aplicasse, melhor. Né? E quanto mais coisas malucas tivesse para o povo fazer, também é melhor, porque muito provavelmente o povo não ia conseguir fazer tudo e ia pagar muita multa. Né? Eles eram ligados ao Sinédrio, né? Que é aquele conselho de anciãos, ligados ao Sinédrio por força do trabalho que eles exerciam. Eles não criavam leis, né? Os escribas não criavam leis, mas tinham a obrigação de interpretar as leis, defendê-las e executá-las. Né? Então, eles não tinham o poder de criar leis, mas eles interpretavam a lei, uma vez criada, defendiam a lei e executavam. Né? Entretanto, por serem muito apegados à interpretação literal, transformaram-se em pessoas intolerantes, legalistas, reacionários, em permanente confronto com os ensinos e as ações de Jesus. Ou seja, faziam uma lei, diziam para ele, olha, essa lei aqui agora é assim, tem essa lei nova aqui. Né? Aí eles liam, interpretavam aquilo e seguiam ali ao pé da letra. No sábado você não pode fazer nada, tem que guardar o sábado. Tem que guardar o sábado, não faz mais nada. Né? Então, eles ajudavam, os escribas ajudavam a tornar ainda mais rigorosa essa interpretação literal das leis. Né? E, obviamente, acho que até para se valorizarem mais, eles faziam uma questão enorme de que todo mundo seguisse aquilo ao pé da letra. E vigiavam todos aqueles que, porventura, não fizessem, o que Jesus fazia direto. Né? Não seguiu o negócio como eles queriam, né? Sobretudo a questão de guardar o sábado. Né? Então, isso é muito, muito interessante, essa questão. Vamos terminar esse pedacinho aqui, agora acho que é Ivone, né? Vamos lá. Os fariseus são retratados no Novo Duda. Testamento. Não, acho que é Duda, né? Não, vai lá, Ivone. Então vai, Ivone. Vai. Tá. Vamos lá, vai. Os fariseus são retratados no Novo Testamento como os principais opositores de Jesus e do movimento cristão primitivo. Embora seja de suas fileiras que Paulo veio, os fariseus perpetuavam a tradição relativa aos conceitos interpretativos da Tora, escrita e oral. Sendo assim, exibiam uma postura tradicionalista, legalista e ortodoxa, não se desviando o mínimo que fosse da lei de Moisés. Talvez seja mais justo dizer que tinham um zelo pelo debate jurídico e por manter viva a tradição de meditação e estudo da lei. É importante nos mantermos atentos a esses dois tipos de personalidade, aqui simbolizados escribas e fariseus, que, similarmente, podem estar presentes nos nossos núcleos de trabalho espírita, alimentando-nos contendas, provocando desuniões ou estimulando intrigas pela imprudência, manifestações do personalismo, da vaidade e da intolerância. Olha isso, gente. Olha aí. Olha aí o que a gente está vendo aqui. Né? Os novos fariseus, os novos escribas dentro das casas espíritas. Né? Os modernos escribas e fariseus. Olha que interessante. Os fariseus, então, são retratados lá no Novo Testamento como os principais opositores de Jesus, né? Os fariseus. E do movimento cristão primitivo, né? Obviamente, ser opositor de Jesus era opositor de seus seguidores também. Embora seja de suas fileiras que Paulo veio. Paulo de Tarso era um doutor da lei, um fariseu, mas depois ele se tornou cristão.
e passou a ser o maior divulgador e defensor de Jesus e do cristianismo, né? Os fariseus perpetuavam a tradição relativa aos conceitos interpretativos da Torá, escrita e oral. A Torá é a lei judaica, né? Então, eles seguiam aquilo ali ao pé da letra, igual os escribas também. Então, a lei judaica estava ali. Né? Se eu não me engano, a Torá acho que tem 5 livros, alguma coisa assim, com toda aquela lei judaica ali, eles seguiam aquilo ao pé da letra, né? Tudo interpretando exatamente como estava escrito, né? E aí, sendo assim, eles exibiam uma postura muito tradicional, né? Legalista, ortodoxa. Eles não se desviavam o mínimo que fosse do que estava escrito ali. Não, está escrito ali, né? Está escrito olho por olho, dente por dente, então é assim que vai ser, né? Está escrito que no sábado é para você apenas orar, então não pode fazer nada no sábado, não pode nem respirar, se brincar, né? Talvez seja mais justo dizer que tinha um zelo pelo debate jurídico e por manter viva a tradição de meditação e estudo da lei. Ou seja, eles gostavam de ficar debatendo, né? Falando ali, debatendo aquelas coisas da lei, isso e aquilo. E naturalmente, acho que o ideal deles não era chegar a nenhuma conclusão, não. Era justamente não chegar a conclusão nenhuma para continuar sempre debatendo. E se ele chegasse a alguma conclusão, a discussão acabava. Então, devia ser mais ou menos aí por aí o negócio deles, né? Tinha que discutir, tinha que ter alguma coisa para discutir. Quanto mais discutia, mais ficava assim, elocubrando coisas e iam embora, né? E aí tem aqui uma observação muito interessante com relação aos tempos atuais, né? E aos modernos fariseus e escribas dentro dos templos espíritas. Então, ele diz, é importante nos mantermos atentos a estes 2 tipos de personalidades aqui simbolizados nos escribas e os fariseus, que, similarmente, podem estar presentes nos nossos núcleos de trabalho espírita, né? Alimentando contendas, provocando desuniões, estimulando intrigas pelas imprudentes manifestações do personalismo, da vaidade e da intolerância. Gente, infelizmente, nós vemos muito isso. Infelizmente, nós vemos muito isso dentro de algumas casas espíritas, né? As pessoas não estão ali para vivenciar o Evangelho, nem para vivenciar os postulados espíritas. Estão ali para se fazerem de espíritas, se fazerem de cristãos. Elas vão lá, mas elas querem as posições. Elas querem as posições de destaque, elas querem ser vistas como diretores, dirigentes, orientadores, né? Como fazendo parte da direção da casa. Quem é fulano? Fulano é o presidente. Quem é fulano? É o diretor. Né? E aí, com isso, não importa o que eles façam, eles querem se manter naquelas posições. E aí não importa se vão criar intrigas, se vão falar mentiras, se vão disseminar fake news. Justamente são os fariseus modernos que nós encontramos, infelizmente, nas casas. Não se importam com o estudo da doutrina e muito menos com a vivência dos ensinamentos doutrinários. Não se importam com o estudo do Evangelho, muito menos com viver o Evangelho. Quem vive o Evangelho não fica tentando derrubar o outro, nem falar mal do outro, nem criar cisões dentro da casa espírita, nem em lugar nenhum. Pensa na união, no amor ao próximo, em ajudar. Não quer ficar em destaque, não é? Mas só que nós vemos isso. Eu falo do templo da casa espírita porque é onde eu milito, né? Mas acredito que existe a mesma coisa também dentro da igreja católica, dentro do templo evangélico, dentro, de repente, do centro de Umbanda, porque são seres humanos, né? Mas para nós espíritas, o que nos interessa é o que acontece dentro da casa espírita. E nós podemos muito identificar este tipo de comportamento dentro da casa espírita com os modernos fariseus espíritas. Infelizmente, a gente observa muito,
né? Infelizmente, observa muito. A pessoa não vai à casa espírita com o objetivo de se tornar uma pessoa melhor, com o objetivo de domar as suas más tendências, né? De aprender, de viver o evangelho, de viver os ensinamentos dos espíritos. Não, ela vai lá porque ela quer, daqui a um pouco, ser dirigente de sessão, ser diretora da casa, ser presidente da casa, ser médium, né? E ficar lá em destaque. Né? É isso que busca. Né? É isso que busca. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado para que nós não sejamos, né, os modernos fariseus e espíritas, porque esses combatiam Jesus. E quando nós agimos dessa forma, nós estamos também combatendo Jesus, porque estamos agindo exatamente ao contrário de como Jesus agia e de como Jesus recomendava que nós deveríamos agir. Né? Então, tenhamos muito cuidado com isso. Não sejamos os fariseus modernos, os modernos fariseus espíritas. Né? Sejamos espíritas. Né? Só isso. Bom, gente, vamos parando por aqui. Né? Na próxima semana a gente continua e vamos agora para a nossa prece de agradecimento e encerramento. Hoje, quem é? Eu acho que é a Duda hoje. Não é não, Ivone? Quem é? É ela mesma, é a Duda. É a Duda, né? Então vamos lá, Duda. Pai, gratidão por mais uma noite de estudo, de aprendizado, que nos fortalece, que nos tranquiliza. Senhor, nos iluminai, sempre, sempre com esses ensinamentos, trabalhando na nossa reforma íntima. Precisamos cada vez mais estudar, aprender, entender cada passagem do nosso mestre, principalmente para que não nos transformemos em fariseus e escribas, né? Para que sejamos sempre o exemplo vivo de todo esse aprendizado. Gratidão, Pai, por toda essa maravilha. Graças a Deus. Graças a Graças Deus, a né? Deus. E é assim, minhas irmãs, em nome de Deus, Jesus, de toda a espiritualidade amiga aqui presente, tanto então por encerrado o nosso estudo EAD da noite de hoje. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Beijo, beijo, Graças gente. a Beijo, beijo, meninas. Tchau. Tchau, tchau. Até quinta. Se Deus quiser. Beijos. Tchau. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.